Aproveitando a energia de Parashat Yitro, que é a porção semanal onde se leem os 10 mandamentos, eu queria fazer um comentário sobre os mandamentos da Torá. Esse comentário eu quero fazer em forma de classificação, né? Já vimos num outro vídeo que a classificação é muito apreciada na análise das escrituras e no próprio raciocínio, no próprio pensamento judaico. Essa classificação dos mandamentos eu vou fazer em duas abordagens. A primeira relacionada com a forma em que os mandamentos foram declarados e a segunda classificação no próprio conteúdo, quer dizer, como é dito e o que é dito. Primeiro que os 10 mandamentos são um resumo, né? São os mandamentos iniciais, primordiais, né? Para a sustentação de qualquer sociedade. No entanto, foram listados 613 mandamentos na Torá, 613 mandamentos na Torá. Eles estão difusos, né? Eles não estão enumerados. Essa enumeração foi feita posteriormente por alguns comentaristas. E acho que a listagem, não sei, até onde eu tenho notícia, mas a predominante é a do Maimônides, do Rambam, que ele fez no Sefer HaMitzvot, ele fez uma listagem dos 613 mandamentos. Mas parece que existe uma unanimidade, né? Quer dizer, entre todos os comentaristas, de que são 613 mandamentos e que desses 613 mandamentos, aí começa a classificação quanto à forma. 365 são proibições e 248 são obrigações. Né? Então, as proibições começam com o não. Tipo, não matarás, não roubarás, né? E as obrigações não contêm a negativa. Então, eles contêm um imperativo afirmativo, quer dizer, honrarás pai e mãe, ou guardarás o sétimo dia, guardarás o Shabat. Isso só para dar exemplos. Então, em hebraico são chamadas de 365 mitzvot lo ta'aseh, quer dizer, 365 mandamentos não farás, e 248 mandamentos mitzvot aseh, quer dizer, mandamentos farás. Aí estão as proibições e as obrigações. Percebemos assim de primeira que existem mais proibições do que obrigações. Também existe uma possibilidade interpretativa de relacionar o número 365 com os dias do ano solar, como se a cada dia correspondesse, né, uma proibição. E também fazer uma relação do número 248 com ossos ou na anatomia do corpo humano, 248 órgãos predominantes, como se fossem as obrigações relacionadas com cada órgão. Né? Aí existe uma possibilidade de fazer uma relação que não é o assunto de hoje, mas vamos apenas guardar isso, que esses números existem assim, né, na natureza, os 365 dias do ciclo solar e os 248 órgãos predominantes, né, para a vida, na anatomia humana. Então, acho que quanto à forma, a classificação é essa, né? Obrigações e proibições
e os números já foram dados. 365 mais 248 somam 613. Em torno desse número 613 tem muitas gemátrias, quer dizer, tem muitas contagens, muitas numerologias, que também não são assunto para hoje, que hoje vamos nos deter apenas na classificação. Agora, quanto ao conteúdo dessas 613 mitzvot, desses 613 mandamentos, eles são divididos em três classificações. Em Deuteronômio, capítulo 6, parece que versículo 20, a partir daí, né, porque em Deuteronômio tem uma repetição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são declarados a primeira vez no livro de Êxodo e a segunda vez uma repetição no livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio tem uma frase que ela é um passuque, né, um versículo que vem, né, repetido, vem aparecer na Haggadah de Pesach. Então esse versículo diz assim: se no futuro teu filho te perguntar quais são as leis, os preceitos e as normas que foram exigidos, né, pelo Eterno, por Deus, você responderá dizendo que éramos escravos e que fomos libertados com o braço forte. Então, essa pergunta, isso se repete no relato de Pesach, se repete no relato da Haggadah. Então, considerando que não há palavra nenhuma, todas as palavras na Torá, ainda que pareçam palavras sinônimas, ainda que pareça uma repetição desnecessária, isso não existe, isso não acontece. Então, cada palavra que aparece na Torá é absolutamente necessária. Então, quando tem essa repetição, quais são os preceitos, as leis e as normas, eu estou fazendo uma tradução livre, porque no hebraico é Eidot, Rokim e Mishpatim. Então, são 3 sinônimos para mandamentos, para leis, decretos, normas, mandamentos. Então, isso aparece assim: se no futuro teu filho te perguntar quais são as leis, as normas e os decretos, então, na interpretação posterior, né, os sábios se perguntaram por que isso, né? Os decretos, as leis, os mandamentos ou as normas, por que essa repetição? E, naturalmente, chegaram à conclusão que são referidos a 3 tipos diferentes de mandamentos. E aí vai a classificação do conteúdo. O primeiro tipo, que a gente pode chamar de decreto, lei, ou decreto, lei, norma ou mandamento, mas em hebraico é mishpatim. Primeiro, Eidot, Rokim e Mishpatim. Mishpatim, o primeiro tipo de leis, ele engloba, né, no seu conteúdo leis de cunho social e ecológico. Quer dizer, são leis praticamente óbvias e que vêm de dentro. E que se não fossem leis da Torá, assim está escrito na interpretação, mesmo se não fossem leis da Torá, uma pessoa de bom senso e de bom caráter, boa índole, iria cumprir. São leis como não destruir árvores frutíferas, são leis como pagar o salário em dia, são leis como não matar, não roubar, não enganar. Então, são leis que têm a ver com o tratamento da terra e com o tratamento em relação ao semelhante, inclusive as primeiras leis trabalhistas, né? Então, essas leis, que em hebraico são chamadas de mishpatim, e a tradução é livre, mas é uma classificação, né? Se a gente colocar normas, decretos e leis, esse é um dos tipos, né? Que independe de crença, independe de cultura, são leis tão óbvias, né, que todas as pessoas de boa índole e de bom senso
são naturais, né? São consideradas naturais. O cuidado com a terra, o cuidado com os animais, o cuidado com o semelhante, né? Então, existe esse tipo de leis. O segundo tipo de leis, na classificação quanto ao conteúdo, são EIDOT. Aí vamos chamar ou de normas, decretos ou mandamentos, não tem uma... Só diferenciando do grupo de leis sociais e ecológicas. Então, essas EIDOT, em português, quer dizer testemunhas, né? Então, essas leis do tipo testemunhas, né, essas leis, elas são referidas a eventos ao longo da história judaica, eventos que foram, de certa forma, testemunhados, né? Como Pesach, a saída do Egito, Shavuot, a outorga da Torá. Então, essas leis, o conteúdo de EIDOT, das leis do tipo EIDOT, são leis que passam pelo racional, passam pela razão, então elas têm um motivo reconhecido, aprovado e reconhecido, e elas se referem às práticas religiosas, culturais, históricas, como comemoração de Pesach, preservação do sábado, do Shabat, o toque do shofar, as datas que aparecem na Torá, como Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yom Teruah, né? Então, são leis que não são de âmbito, né, internacional, mas para o povo judeu tem um significado racional conhecido e que provavelmente, se não fossem leis da Torá, não necessariamente seriam cumpridos, mas que passam pela razão, né? Tem um motivo. Então, por que fazemos isso? Porque, né, na Torá houve um evento, também os eventos ligados à agricultura também estão relacionados, né, nessas leis do tipo EIDOT. E o terceiro tipo, que em hebraico é Hukim, quer dizer, são decretos mais severos, severos no sentido de mais difíceis de cumprir, porque eles não necessariamente passam pela razão, né? O primeiro grupo de Mishpatim está dentro da índole da pessoa, de não matar e não destruir uma árvore frutífera, por exemplo, e pagar um salário em dia. E, quer dizer, isso é de foro interno, de foro íntimo de cada um, é tão óbvio, né? O segundo grupo tem uma explicação racional na medida em que algum evento, né, promoveu esse tipo de lei. Agora, as leis do tipo Hukim, e aí vamos chamar, né, diferenciando dos outros dois tipos, podem ser decretos, por exemplo, eles não passam pela razão, né? Então, não tem uma explicação racional. Então, dois exemplos, os exemplos mais citados. Tem uma lei da vaca vermelha, quem quiser dar um Google aí pode procurar. Essa lei da vaca vermelha, ela não tem uma razão. Quando eu digo que a razão é racional, não tem uma explicação que passe pela razão. É um decreto, né, de cima para baixo. E o segundo exemplo é não misturar espécies. Não misturar espécies, por exemplo, não vestir roupas com tecido de lã e linho, quer dizer, de origem animal e origem vegetal, no mesmo tecido. Então, por quê? Né? Não, é um decreto que não passa pela razão, não, é um decreto mesmo. Então, esse tipo de leis, Hukim, é um tipo de leis que é determinado o cumprimento é determinado pela
pela fé, somente pela fé, já que não passa pela razão. Então, temos assim, fizemos a classificação pela forma, né, proibições e obrigações, e fizemos a classificação pelo conteúdo. São 3 conteúdos diferentes, né, que a gente pode colocar em grupos, né, em 3 grupos. Agora, só lembrando que desses 613 mandamentos, muitos estão diretamente ligados ao Templo de Jerusalém, enquanto, né, desde que houve a destruição do segundo templo, não deixaram de ser decretos obrigatórios, já que não existe o templo. E existem outras exceções também, né, leis que só, por exemplo, aí muito menos, né, poucas que só podem ser cumpridas, por exemplo, em Eretz Israel. Então, mas isso não é assunto de hoje. Só para terminar com uma gemátria, com uma numerologia, né, o 613, tem muitos jogos de gemátria, né, muitas demonstrações de gemátria, muito bonitas até, em torno desse número 613. Para não me estender muito, eu acho que vou deixar para uma próxima vez. Mas só para, né, ilustrar, 613, 6 e 1, 7, 3, 10. Então, como se os 10 mandamentos fossem um resumo prioritário das 613 mitzvot, 613 mandamentos. Então, obrigada aí por ouvirem e até a próxima. Tchau.